Gálatas capítulo 3, verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo Jesus foi exposto como crucificação? Quero apenas... Está com uma microfonia, né? Eu acho que era bom desligar aqueles microfones ali todos, deixar só o meu por enquanto. Vamos voltar, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras, ou pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído. Saibam, portanto, que os que creem, que os que têm fé, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio em maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, vamos pular... Não, continue, desculpe. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Agora sim, vamos ao capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai.
Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e este Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Desculpe, vou ler novamente esse versículo. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é, o que lhes peço, irmãos, vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem. E não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Vamos orar? Pai de amor, Deus de graça, fala conosco por meio da Tua palavra, que possamos, Senhor, nesta manhã, crescer, ó Deus, por meio deste texto tão importante para nós nos dias de hoje. Clamamos, ó Deus, e colocamos diante de Ti os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos olhando para o texto e a mensagem clara e toda vez repetida pelo apóstolo Paulo é que a igreja da Galácia, né, isso implicava em pelo menos 5 províncias menores, era uma região, como se fosse aqui Araçatuba, e aí você tem várias cidadezinhas coladas, né? Essas igrejas espalhadas ali pela Galácia estavam trocando o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa notícia, por o cumprimento da lei. E o apóstolo Paulo vai denominar isso como uma mensagem amaldiçoada. Ela é amaldiçoada porque coloca em contraponto o sacrifício de Jesus. A gente viu isso nas 2 primeiras mensagens. Na primeira mensagem, nós olhamos o que é o evangelho e como ele é, fazendo um contraponto com relação à lei de Deus, né? Que na lei nós já víamos o evangelho, porém a lei não tinha poder para a salvação, apenas para apontar para a nossa realidade fracassada em cumprir a lei. Nós também vimos na primeira mensagem o quanto um desvio doutrinário é importante, falando a respeito da igreja de Corinto em contraposição com a igreja da Galácia. A igreja de Corinto tinha vários desvios morais, mas é somente para a igreja da Galácia que o apóstolo Paulo vai dizer que eles estavam decaindo da fé, voltando a rudimentos fracos e pobres, né? Então, um contraponto aqui, a igreja de Corinto, por mais problemas morais que tinham, o apóstolo Paulo começa dizendo a igreja de Deus que está em Corinto. Em contrapartida, uma igreja com desvio doutrinário é condenada pelo apóstolo Paulo a se apostatar da fé, a se desviar da fé.
Na segunda mensagem, nós vimos a independência do apóstolo Paulo, mostrando que a lealdade dele, em primeiro lugar, vinha de Deus. Isso significava que se Pedro errasse, ele não se submeteria mais a Pedro, mas sim se submeteria a Jesus. Se a igreja falhasse, ele não se submeteria mais à igreja, mas se submeteria em primeiro lugar a Jesus. Os judeus, como já haviam falhado, as igrejas da Judéia, né, então o apóstolo Paulo vai mostrar que a revelação que nós recebemos da parte de Deus, ela é independente. Embora a igreja seja um corpo orgânico, importante, e há um mandamento de estarmos unidos como corpo, servindo uns aos outros, quando este corpo, né, ele entra em contradição com as palavras de Jesus, com os escritos da Escritura Sagrada, eu me submeto à Escritura e não à igreja. O apóstolo Paulo também vai mostrar, isso a gente viu na segunda mensagem, a independência dele quanto aos apóstolos, né? Então ele mesmo ali se coloca no embate com Paulo na frente de todo mundo, porque Paulo se tornou repreensível. O último ponto que o apóstolo mostra é que ele era independente dos desejos egoístas. Então havia ali alguns desejos egoístas por parte da igreja e ele não se submeteria a isso. E agora, olhando para o capítulo 3, até onde nós lemos no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai voltar ao ponto. Lá no ponto 1 e 2, mostrando o contraste entre o verdadeiro evangelho e a sujeição a um evangelho falso, ao qual ele vai chamar de novo de maldito, uma palavra dura, uma palavra difícil, ruim até de se pronunciar. Então ele vai gastar todo o tempo mostrando isso, mostrando que eles estavam voltando, eles estavam caindo, eles começaram pelo Espírito, mas queriam acabar pela lei, né, cumprindo alguns rituais, guardando dias, semanas, anos. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquela igreja que começou pela graça, que começou pela salvação, diferente de outras igrejas, como por exemplo a igreja de Efésios, né, que não tinha um entendimento profundo a respeito da graça, e é por isso que o apóstolo Paulo escreve aquela carta aqui para nós, é muito cara, né, um mini evangelho, né, um resumo do evangelho, juntamente com Romanos ali, né, a rainha e o rei das epístolas, nós vemos claramente que o apóstolo Paulo está levando eles a uma profundidade maior a respeito do conhecimento da graça. Mas a igreja de Gálatas é o contrário. Começou pela graça e estava querendo terminar pelas obras. O que nos faz aqui ligar um alerta, né? Como o Russell Shedd vai dizer, né? É muito melhor. Eles estão no berçário aí, tá tranquilo. Tem gente aí. Isso. Então, veja bem a diferença aqui que nós precisamos olhar, né? O apóstolo Paulo, então, está mostrando para esta igreja, que estava falando de Russell Shedd, né? O que Russell Shedd vai dizer, né, que para nós é importante aqui nesse ponto, é que melhor do que começar bem, é terminar bem. Ou seja, precisa haver um crescimento de maturidade na vida cristã. Precisa haver uma evolução. Então, se você começou bem, maravilha, termine melhor do que começou. Complete a carreira, guarde a sua fé. Então, o apóstolo Paulo está trabalhando sobre isso no capítulo 3, até aí a parte do capítulo 4 que nós lemos. Mas nessa manhã, eu quero abordar essa mensagem do Evangelho, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas prestando atenção em um aspecto importante para nós nessa manhã. E qual é o aspecto? O coração perplexo de um pastor. O coração perplexo de um pastor. E eu estou usando a palavra perplexo aqui, usando um pouco de eufemismo. Talvez a palavra que eu gostaria mesmo de usar, e eu vou dizer aqui para vocês, é o coração indignado de um pastor. Algumas pessoas poderiam olhar para o coração de Paulo, olhando para o capítulo 3 e para o capítulo 4, e dizer que o apóstolo Paulo é um pastor ressentido, um pastor amargurado, um pastor doente. E o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesta carta é que, diferente do que muitos estavam indagando ao seu respeito, questionando inclusive o seu apostolado, é que o coração dele era um coração de pastor. E algo diferente no coração do pastor. Eu acho interessante isso, né? Muitas vezes eu já escutei a minha esposa dizer para mim: você faz isso
Porque seu coração é de pastor, você precisa entender que não é todo mundo que tem coração de pastor, não é todo mundo que vai ver dessa forma, não é todo mundo que vai agir assim. Deus te deu um coração para ser pastor. E o que nós vemos aqui claramente se destacando, enquanto o apóstolo Paulo vai pincelando o evangelho, vai trazendo verdades profundas a respeito do que é o evangelho, é a indignação. Uma indignação santa. É quase que uma ira santa, um sentimento toma abruptamente o seu coração e o faz ser duro com essa igreja. Ele acaba o versículo 19, versículo 20 do capítulo 4 que nós lemos, dizendo assim, olha, eu queria estar aí com vocês, para falar com vocês em outro tom de voz. Ele está sendo duro na carta. A gente vê várias vezes ele sendo duro. Ele começa o capítulo 1 dizendo, vocês são insensatos. Olha que palavra bonita, né? É uma palavra formal. Se fosse nos dias de hoje, acho que ia ser mais ou menos assim, olha, vocês são tolos. Ou se fosse um pouquinho mais, vocês estão sendo burros. Vocês estão sendo ignorantes. Eu estudei essa palavra no dicionário Strong e é exatamente isso que quer dizer. Pessoa com falta de inteligência. Como é que você chama uma pessoa com falta de inteligência? É isso que ele está dizendo, olha, está faltando inteligência. Ele nem está questionando a fé, olha como vocês têm fé. Ele está falando assim, vocês até têm fé, mas a fé de vocês está sendo depositada no lugar errado. Está faltando para vocês racionalidade, está faltando para vocês inteligência. O apóstolo Paulo está indignado. E é interessante, né, quando você se torna pastor, né, de uma igreja, você começa a sentir isso com maior fervor. Você prega domingo após domingo o evangelho, você fala domingo após domingo a palavra, durante as semanas, caminhando com as pessoas, mostrando a realidade, apontando para Jesus, apontando para o caminho, e a pessoa não desenvolve a sua fé. Há uma indignação, ele está perplexo. Ele está quase que assustado, como que tão rapidamente eles trocaram o evangelho da graça por rudimentos fracos e pobres, segundo a própria palavra dele. Poderia abrir aspas aqui, né? Ele está revoltado, indignado. Sabe, o coração pastoral deste apóstolo vem aqui à tona de uma maneira tão rica, de uma maneira tão vívida, que nós não podíamos passar por essa carta sem observar isso. Ele ama esta igreja. E ele diz, olha, será que agora eu me tornei inimigo de vocês, porque eu estou falando a verdade para vocês? Será que vocês não percebem que o apóstolo Paulo está dizendo assim, por que vocês estão com raiva de mim? Por que vocês estão com ódio de mim? Por que vocês não escutam a minha palavra? Será que vocês não percebem que eu estou vos falando a verdade? Eu não estou aqui para magoar vocês, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não estou aqui para ferir o coração de vocês. Eu estou aqui para mostrar a verdade, mas se a verdade dói, ou como a gente diria nos dias de hoje, né? Se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Precisa haver arrependimento, precisa haver mudança, precisa haver transformação. Oh, insensatos Gálatas! Oh, tolos Gálatas! Oh, Gálatas, quanta falta de inteligência! Vocês não percebem que toda exortação, toda correção, toda direção que eu vos dou é para vosso crescimento. Olha o coração de Paulo vindo aqui. Por que vocês estão trocando o evangelho por estas coisas? Eu fico impactado com o coração do apóstolo Paulo e com o chamado que Deus tem para ele. Então olhe comigo aí o versículo de número 1. Olha que impactante, né, para nós. O versículo de número 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ele está dizendo assim, quem foi que roubou o coração de vocês? Há várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Roubar o coração. Quem é que roubou o coração de vocês? Ele está quase dizendo assim, será que vocês não percebem que o coração de vocês se inclinou para o mal? Será que vocês não percebem que vocês estão cedendo aos desejos da carne? Será que vocês não percebem que vocês estão usando de muleta algumas coisas que já foram vencidas? Vocês não percebem? A orientação pastoral do apóstolo Paulo parte de um coração enfeitiçado. Você já assistiu muitos filmes, né? Tem filmes que fala sobre feitiço,
algumas literaturas engraçadas também, legais, que a gente lê, que fala sobre uma pessoa ser enfeitiçada para amar a outra, para se apaixonar por outra. Se você assistiu aquela série que faz parte do Harry Potter, né? Animais Fantásticos, você vai ver, eu não me lembro agora se é no filme 1, se é no filme 2, mas tem um rapaz que foi enfeitiçado por uma bruxa, e ele está apaixonado por ela. Ele não queria estar ali, então ela precisa enfeitiçá-lo para ele estar ali. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o coração de vocês foi roubado, vocês cederam, vocês estão decaindo da fé e não estão percebendo. Então o coração do apóstolo Paulo é destacado aqui nesta carta de uma maneira maravilhosa. Então, em primeiro lugar, o que eu vejo nesse coração pastoral e nesse chamado do pastor Paulo é um chamado para confrontar. Aquele que é vocacionado ao ministério, aquele que é chamado, ele é chamado para o confronto. É por isso que um pastor, um ministro do evangelho, ele sempre está em guerra. É difícil entender a cabeça de uma pessoa que sempre está em guerra. Ela está sempre alerta, ela está sempre vigilante, ela sempre tem uma palavra para te dar. Quão chato é um pastor vocacionado? Quão chato é um pastor chamado, que tem uma palavra de confronto, que tem uma palavra dura, que tem uma palavra que vai tirar você da sua zona de conforto. A visão de um pastor, muitas vezes, está na frente da visão das ovelhas. Lembra do Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí tem uma passagem que fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali mostra claramente um desenho, quase que pintado num quadro, de um pastor conduzindo as suas ovelhas por um vale terrível, que cheira a morte. Mas as ovelhas o seguem, elas não conseguem ver qual é o propósito disso. Quase que o texto, a fala de Jesus sobressai aqui, Jesus sendo também pastoral, mostrando o seu coração de pastor. O que eu vos faço agora, vocês não entendem, entendê-las-á depois. O pastor conduz as ovelhas, e ele tem uma visão que alcança um pouco mais além, é por isso que Deus o vocacionou, e essa visão vem de Deus. Paulo então ele começa tudo aqui chamando os Gálatas de tolos, insensatos. Você pode perceber claramente aqui, que a intenção do apóstolo Paulo não é ofender os Gálatas, não é, mas é uma santa indignação que enche o seu coração de um fervor pelos Gálatas e não contra os Gálatas. É difícil para nós entender isso, é como um pai, e ele vai acabar o capítulo 3 dizendo, meus filhos, ele chama aquela igreja de seus filhos, meus filhos, como João também vai dizer, meus filhinhos. É como um pai que chega num filho e fala, você não vai fazer isso, ele não entende o porquê que ele não deve fazer aquilo. Você não vai sair, você não vai para tal lugar, não quero você com tal amizade. O filho se revolta, né? Por que meu pai não quer que eu vá em tal lugar? É eu que quero ir, ele não vai, se ele não gosta, ele não precisa ir. O que aquele adolescente, aquela criança não percebe, é que o pai não está fazendo aquilo para ele ser beneficiado. Quando o pai diz não para o seu filho, não é ele que é beneficiado. Quem é o beneficiado? O próprio filho. Mas ele não compreende, ele é como aquele filho birrento, né? Não quero, não vou fazer, não. Criança birrenta. O apóstolo Paulo dizendo, vocês são insensatos, vocês são como crianças birrentas. Ele não quer ofender, mas não tem outro caminho senão falar a verdade. Eles estavam se desviando do caminho. Não era se desviando de um pequeno caminho, não era um problema moral. Eles estavam se desviando do evangelho de Jesus. Eles estavam negando o sacrifício vicário de Jesus. O que é sacrifício vicário? É um sacrifício que não precisa ser repetido. Eu não preciso me sacrificar. Jesus já se sacrificou no meu lugar. A conta já foi paga, é somente pela fé nisso. Não precisa ser repetida, nem por mim, nem por ele mesmo. Então, eles estavam se desviando do caminho, e este pastor estende o seu cajado para bater na cabeça dessas ovelhas. Certamente, alguns ficaram com raiva, ou
em um termo mais moderno, tiveram ranço dele. Fiquei com ranço desse pastor. Porque ele me fala a verdade, porque ele me confronta, porque ele não deixa passar, porque ele bate na minha cabeça com o seu cajado. O pastor que é vocacionado, cheio do Espírito Santo, tem um chamado específico para a sua congregação. E o chamado específico para a sua congregação é: você precisa pregar para a sua congregação. Há um aspecto que eu me irrito com nós, pregadores reformados, né? Que é aquela pregação de conferência. Prega na igreja como se estivesse pregando para uma conferência. É como se fosse assim, na terceira pessoa, ou falando mal sempre dos de fora, nunca fala mal dos de nós. Deus chamou os seus pastores, os pastores da congregação, não para ficar apontando os erros de lá, mas para pregar para essas ovelhas de cá. Para mostrar o que precisa ser transformado aqui. Não adianta eu falar de lá, o que é lá, que não interessa. O que interessa é o aqui, é o que vocês estão fazendo. E os pastores dessa igreja, então, são chamados para muitas vezes as suas ovelhas sentirem ranço dele, sentirem raiva dele, sentirem-se confrontadas por ele. Em segundo lugar, o pastor Paulo é chamado para apontar o caminho. Embora ele use o exemplo próprio dele, várias vezes aqui na carta aos Gálatas, falando dele, mostrando o seu testemunho, a gente vai ver isso daqui a pouco, isso tudo tem um propósito: apontar para o caminho e não apontar para ele mesmo. Então o pastor que é chamado, ele vai precisar mostrar o caminho que eles estão fazendo, ou que estão caminhando errado, e que há outro caminho melhor. Qual era o caminho errado da igreja de Gálatas? Nós precisamos guardar o sábado. Nós precisamos fazer as leis cerimoniais, nós precisamos cumprir a lei, precisamos nos circuncidar, porque senão nós não seremos salvos. E qual era o evangelho de Cristo Jesus? Vocês não precisam fazer nada para serem salvos. Vocês foram salvos simplesmente por causa do evangelho de Cristo Jesus, ou melhor ainda, né? Por causa da morte, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, como ele vai dizer no capítulo 1. Esta é a verdade, né? E muitas pessoas têm dificuldade de ouvir o apontamento do caminho. Por quê? Porque são arrogantes. Por causa do seu coração pecador, não conseguem se submeter a nenhum tipo de liderança, não conseguem prestar conta. Irmãos, isso é totalmente avesso ao evangelho. O crente precisa ser tranquilo para ele prestar conta. Ele presta conta voluntariamente. Ele presta conta voluntariamente. Ninguém precisa cobrar ele para ele prestar conta. Ninguém precisa mandar mensagem para ele prestar conta. Ele procura, ele quer prestar conta, ele quer receber oração, ele quer que seja apontado o caminho. Eu quase que consigo ver Paulo pensando: como podem ser tolos assim? Isso é uma burrice. Mas, obviamente, quando ele usa a palavra, vocês estão sendo nécios, vocês estão sendo tolos, ele está usando de eufemismo. Como eu sei que ele está amenizando a palavra dele? Porque ele vai dizer no verso 20: eu queria estar aí e vos falaria em outro tom, porque estou perplexo. Então, quando ele chama aquela igreja de tolo, ele está sendo brando, ele está sendo tranquilão, ele está sendo de boa com aquela igreja. Ele fala: eu queria estar aí, porque se eu estivesse aí, eu não ia escrever essa palavra não, eu ia usar palavras mais pesadas, porque eu estou perplexo, como é que vocês estão se desviando do caminho? Então, em primeiro lugar, o pastor Paulo é chamado para confrontar a igreja. Em segundo lugar, o pastor Paulo é chamado para apontar o caminho. Não é de se assombrar, já que o evangelho muitas vezes foi denominado como caminho. O próprio povo crente em Jesus Cristo foi chamado do povo do caminho. Então esse pastor é chamado para apontar o caminho. E isso é assustador muitas vezes para a igreja. Ainda mais em um mundo que nós vivemos tão relativista, onde o que você faz depende da ocasião, do momento. O apóstolo Paulo aponta para uma verdade absoluta. A verdade é que nós fomos salvos pelo evangelho, vivemos debaixo do evangelho e somos obedientes ao evangelho de Cristo Jesus. Isso fica claro para nós no verso de número 3. Olhe comigo aí o verso de número 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne?
Vocês foram salvos e adotados por Deus pela fé. E agora o que vocês querem é se aperfeiçoar pelas obras. O apóstolo Paulo dá um tiro, um headshot. Já jogou Counter-Strike? Pau! Um headshot, bem aqui ó, no centro. Ele dá um headshot na igreja de Gálatas. Pau! Ele diz, vocês começaram pela fé em Jesus, agora vocês querem terminar pelo desempenho? Vocês acham que se vocês se circuncidarem, se vocês orarem mais, se vocês jejuarem, se vocês se prostrarem, se vocês erguerem as mãos, se vocês ofertarem, se vocês forem generosos, não interessa o que vocês vão fazer, vocês acham que é isso que vai aperfeiçoar vocês? Não, o que vai aperfeiçoar vocês é a fé em Jesus Cristo, é caminhar com Ele, é amá-lo, é servi-lo, é ser íntimo dEle. Nós cantamos aqui, ser amigos dEle. Em terceiro lugar, o pastor Paulo invoca alguns argumentos bíblicos para tentar convencer os seus ouvintes. Isso está lá do verso 6 ao verso de número 14. Então, do verso 6 em diante, ele vai usar o exemplo de Abraão. Ele vai lá no Antigo Testamento. Ele começa com argumentos bíblicos. Olha para a palavra, o pastor está dizendo. Então, esse pastor é chamado para apontar o caminho que está na palavra. Ele mostra a palavra de Deus, ele diz, olha para Abraão. Abraão creu e por isso ele foi justificado. É pela fé, não é pelas obras da lei. É pela fé em Jesus. E isso é um tapa na nossa cara. A gente gosta da palavra de Deus, né? E o que a gente faz muitas vezes? A gente pensa que se a gente fizer tudo certinho na nossa vida e no nosso culto, aí a gente está pronto. Lê do engano. Isso principalmente no culto, né? Não, se eu fizer o culto assim, se eu cumprir estas normas, então meu culto será aceito. A gente quer fazer o culto ao Senhor conforme Ele prescreve, mas não é por isso que o nosso culto é aceito. Daí a nossa crítica ferrenha para quem não cumpre lá a lista elencada de como a gente acha que deve ser o culto. O nosso culto é aceito não é porque eu faço isso, faço aquilo e deixo de fazer isso e aquilo outro. O nosso culto é aceito por causa da nossa fé em Jesus. Ele usa o argumento de Abraão dizendo, não é pela lei, vocês não perceberam? Não é pela lei que vocês são aceitos. Vocês são aceitos pela fé, como Abraão foi aceito pela fé. Ele foi justificado pela fé. Ele vivia em uma terra pagã, ele vivia em uma terra idólatra, ele era idólatra e sua família era idólatra, mas agora o Senhor o separa para si e o justifica, e ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha o que vai dizer o versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você pode repetir comigo? Eu vou falar e você repete. O justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. Isso significa que o justo vive pela fé em tudo. É isso que significa vive. A palavra vive significa que tudo é pela fé. Ele caminha pela fé, ele ora pela fé, ele adora pela fé, ele se reúne pela fé no quê? De que Cristo me justificou diante do Pai, por causa do sacrifício de Jesus fui adotado, por causa do sacrifício de Jesus recebi a promessa do Espírito, por causa do sacrifício de Jesus eu fui selado com o Espírito, por causa do sacrifício de Jesus, o Espírito e a igreja clama, Abba Pai. Por causa da fé em Jesus Cristo, é que eu fui adotado. Nossa, nós vamos pregar só sobre isso, né? Nós vamos pregar só sobre adoção, aqui nesse texto. Nós fomos adotados, irmãos, não se engane, pela fé. Logo, eu não sou inserido no corpo de Cristo por algo que eu faço, não, é pela fé. Eu não levanto minhas mãos porque eu sou melhor do que as pessoas, levanto pela fé. Eu não me prostro porque eu sou mais santo, me prostro pela fé. Eu não caminho e digo, sou servo de Jesus porque sou melhor que você, é pela fé. Ele invoca o exemplo bíblico em terceiro lugar.
Então, o pastor Paulo, ele apela a Jesus e vivemos pelo que fazemos, seja rituais, seja o que for. Nós estamos negando o sacrifício de Jesus, e o apóstolo Paulo dizendo, não só isso, vocês estão negando o Espírito que foi prometido. Vocês estão negando a obra do Espírito de Deus. É um tapa na cara, não é? Ele usa o exemplo bíblico. Esse é o terceiro lugar. Em quarto lugar, nós vemos aqui que o pastor invoca argumentos humanos para convencer os seus ouvintes. Então perceba, primeiro ele invoca argumentos bíblicos. Agora, do versículo de número 15 ao versículo de número 22, ele usa argumentos humanos. Olha o que ele vai dizer: irmãos, agora eu vou falar em termos humanos. Apóstolo Paulo é fantástico, né? Agora eu vou falar de Abraão, agora eu vou falar de termo humano, vamos falar um pouquinho de contrato, vamos entrar no campo do direito. Estava eu e o Lucas ali no final conversando um pouco sobre direito religioso, né? Vamos agora falar de direito, vamos falar agora como se nós fôssemos advogados, vamos falar um pouquinho sobre como é um contrato entre um homem e um outro. Depois que assina, reconhece lá a firma, o cartório registra, não pode ser revogado. O problema é seu se você assinou. O problema é seu se você assinou. Assinei, reconheci a firma, me arrependi, já era. Quando você assinou, você estava dotado de todas as suas capacidades intelectuais. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é agora olhar e apelar para argumentos humanos. Ele apela primeiro para Abraão e agora ele apela para argumentos humanos, dizendo: se nós que somos falhos, que somos pecadores, a gente não volta atrás dos nossos contratos, senão a gente é preso, senão a justiça é acionada. Você acha que Deus, sendo perfeito, iria voltar atrás das promessas que nos concedeu? Ele disse que seríamos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Ele não vai rasgar o contrato. Ele vai rasgar a dívida, o escrito da dívida, mas não o contrato que é a promessa. Promessa de salvação, promessa de vida poderosa, promessa de vida abundante, promessa que das suas mãos ninguém nos tira. Eu estou sendo tomado aqui pela indignação de Paulo. As pessoas estavam trocando a graça de se viver para Cristo pela graça humana, e ele usa aqui agora argumentos humanos para poder fazer esse destaque. Esse é o quarto lugar, né? Do verso 15 ao verso de número 22. Ele apela para a consciência humana. Seu argumento é simples: se nós, sendo pecadores, não voltamos atrás em nossos contratos, em nossas alianças, Deus jamais voltaria. Mais uma vez, o pastor Paulo encerra o seu argumento nessa sessão, apontando para as promessas feitas ao Filho Jesus, e que pela fé é estendida a nós. Olha aí o verso de número 22, o que ele vai dizer. Verso de número 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Lá em Abraão ele diz que é um descendente que recebe, não os descendentes, e esse descendente é Jesus. É isso que ele vai dizer. E aqui agora ele está dizendo que porque temos fé em Jesus, a herança de Jesus é também concedida a todos os que acreditam. Não é os que cumprem um ritual, mas é quem acredita. Creu? É suficiente. Você crê? É suficiente. Não, a gente tem que cumprir uma lista de requisitos. Não tem que cumprir nada. Basta apenas crer em Jesus. Mas isso dá medo, porque eu perco o controle. Será que realmente eu creio? Eu perdi o controle? Não, eu preciso ter certeza. Meu irmão, é disso que nós estamos falando, é fé em Jesus. Fé não é algo tangível, a não ser na ceia, a não ser no batismo, em que a fé se torna visível, a graça se torna visível. O ponto alto da vida cristã é ceia e batismo. Então, em quarto lugar, esse coração pastoral de Paulo invoca para argumentos humanos. Quinto e último lugar, nós vamos ver a indignação, a perplexidade, o desabafo, não de um pastor ressentido, não de um pastor magoado, mas de um pastor que ama e quer ver a igreja de Jesus gloriosa, triunfante, vencendo e avançando. Capítulo 4, verso de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer:
Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, mais do que conhecer a Deus, vocês são conhecidos por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele pega e faz quase que um trocadilho de palavras, né? Ele diz assim, vocês conhecem a Deus, mas ele está dizendo lá anteriormente, olha, vocês não estão conhecendo tão bem, vocês estão voltando aos rudimentos. Agora ele diz, vocês conhecem a Deus, aí ele faz um trocadilho. Ele fala assim, não, vocês não conhecem totalmente a Deus, mas Ele conhece vocês. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Eu preciso conhecer a Deus perfeitamente, só assim eu vou ser salvo. Ele está dizendo assim, não. O que te salva é o fato de Deus te conhecer em Cristo Jesus. Não é o fato de você conhecer a Deus. Você deve conhecer a Deus, deve crescer no conhecimento, mas não é isso que te salva, é o fato de Deus ter te conhecido de antemão, ter te escolhido, como o apóstolo Pedro vai dizer, na presciência, ou seja, conheceu de antemão, conheceu profundamente, conheceu na intimidade, Ele te escolheu. Versículo de número 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos, aos rudimentos pobres? O que é rudimento? É o alicerce, é a base. Vocês estão trocando o fundamento, ele está dizendo para a igreja. Olha que coração perplexo, olha que coração quase que apavorado em ver que ele correu em vão por aquela igreja. Ele mesmo vai dizer, parece que eu corri em vão por vocês. Parece que vocês correram em vão também. Vocês estão voltando a um alicerce de palha. Vocês começaram construindo a casa de vocês sobre a rocha, mas se mudaram para um terreno arenoso. Estão agora construindo as suas casas em terreno arenoso. Quanta perplexidade há no coração desse pastor. Mas agora vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem servir como escravos, versículo 9. Ele está dizendo assim, vocês eram escravos de falsos deuses, vocês estão voltando aos seus falsos deuses. Versículo 10, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Versículo 11, olha o coração do pastor, eu trabalhei em vão por vocês. Ele diz, receio que o meu trabalho por vocês foi em vão. Eu corri em vão, eu preguei em vão, eu me esforcei em vão, eu me sacrifiquei em vão. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, ele não é como os pregadores de hoje, né, em si mesmados, mas ele também não tem papas na língua para usar a vida dele como exemplo. Ele também não está preocupado não, aquilo que ele serve de exemplo ele põe lá e diz, eu corri em vão, eu me esforcei em vão, eu servi em vão. É lógico que ele sabe que não. O que ele está fazendo aqui é o coração de pastor apelando para a consciência dos seus ouvintes, dizendo, vocês não percebem o quanto eu me esforcei? E isso fica mais claro na sequência, olha que forte, versículo 12, sejam como eu sou. O apóstolo Paulo é fantástico, ele quase que repete aquele texto, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Ele diz, sejam como eu, porque também eu sou como vocês. Ele está dizendo assim, eu não sou diferente, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho que lembrar do evangelho todo dia, eu tenho que lembrar do sacrifício de Jesus todo dia, mas a diferença entre eu e vocês é que eu estou perseverando no caminho, eu não estou desistindo, mas vocês estão falhando terrivelmente. E ele vai dizer, isto é o que lhes peço. Eu gosto de uma versão, a versão mais antiga desse texto, né? Deixa eu ver como que está aqui. Olha o que ele vai dizer. Versículo 12, né, na versão Almeida 21. Irmãos, peço-vos que vos tornei como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal vocês me fizeram. Ele está dizendo assim, não leve para o lado pessoal. Não ache que eu estou pegando eu sou igual a vocês, eu me tornei igual a vocês. Ele não está fazendo distinção, né? Eu sou do clero, eu sou apóstolo, eu sou o pastorzão, eu sou o pai de vocês. Agora ele está fazendo uma coisa diferente. Ele já apresentou suas credenciais, agora ele está se igualando aos seus ouvintes. Eu sou como vocês,
Se eu estou pegando no pé, se eu estou dando palavras duras, é por amor. Vocês não me ofenderam, não é pessoal. Vocês ofenderam a Deus. Como que é difícil, né? Você pregar, né? Aí a pessoa olha e fala, ele acha que ele é melhor que nós, ele está falando isso aí. Ele acha que ele já alcançou então a perfeição, ele acha que ele já alcançou Jesus, ele acha que ele é o bonzão. Leva para o lado pessoal, porque é orgulhoso. O apóstolo Paulo então tem uma palavra dura, eu me tornei como vocês não fizeram nada para mim, não há nada que me ofendeu. Se eu me ofendo, é pela ofensa que vocês fizeram a Deus, não a mim. Vocês ofenderam a Deus. Eu tenho uma frase comigo, né? Eu digo para pessoas, olha, eu estou muito triste com isso, mas se eu estou triste, eu imagino o quanto Deus não deve estar, porque eu não estou triste porque não ofende a mim. Eu lembro quando eu passei pelo médico, né? E eu não tenho problema, o médico falou, mas eu não tenho problema nenhum. Eu falei, pois é, mas não são as minhas dores que me deixam assim, mas são as dores de quem eu cuido. É ver patinar e não sair do lugar, é ver que o trabalho parece que está sendo em vão, não obedece, não segue orientação, leva para o lado pessoal, não presta atenção, não é comigo que vocês fizeram, é com Deus que vocês fizeram, não é a mim, estou ofendendo, estou ferindo, estou devolvendo, não, é a Deus. Versículo 12, sejam como eu, vocês não me ofenderam, vocês ofenderam a Deus. Versículo 13, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho. Vocês no fundo sabem. Vocês sabem que é a palavra de Deus que está ferindo vocês, não sou eu. Vocês sabem que é a palavra de Deus que está agindo como espada de dois gumes, não sou eu. Vocês sabem, no fundo, no íntimo, vocês sabem que o Espírito Santo está falando com o coração de vocês, apontando não para acusar vocês, mas apontando o caminho, mostrando para vocês o que devem fazer. Saiam dessa posição, se arrependam, mudem, sejam transformados pelo poder do Evangelho, porque vocês estão fundamentando a vida de vocês em solo fraco, solo pobre, e ainda estão se fazendo escravos de novo. Como que o apóstolo Paulo é fantástico na escrita dele, está inspirado aqui, né? Ele usa o exemplo dele. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sou como vocês, mas vocês não me entendem. Eu não estou ofendendo vocês, e não estou sendo ofendido por vocês, e vocês não estão me ofendendo, mas estão ofendendo a Deus. Acordem, despertem. Vocês estão dispostos a fazer coisas difíceis, mas abandonaram as coisas simples. Olha o verso de número 15, irmãos. O verso de número 15 fica claro isso, 4:15. Ele vai dizer assim, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? A alegria em servir, a alegria em caminhar na presença de Deus, porque eu posso dar testemunho de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar, mas agora estão ofendidos. Será que por vos dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Seria o apóstolo Paulo alguém vingativo? Estaria ele aqui ressentido? Não, ele está perplexo. Ele está indignado. Como que pessoas que começaram tão bem, estão agora tão longe da verdade, da palavra de Deus. Isso é muito forte, irmãos. A gente vê claramente aqui o coração pastoral do apóstolo Paulo. Ele tem um sentimento de abandono como pastor, devido à confrontação que Deus o chamou para fazer. Ele se sente abandonado. Ele vai dizer no verso 16, será que por vos dizer a verdade, eu estou sendo inimigo de vocês? Vocês me comparam com os bajuladores. Quem são os bajuladores? Verso de número 17, né? Esse que estão massageando o ego de vocês, olha aí o verso de número 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, eles não estão sendo sinceros, o que eles querem é afastar vocês de mim. O apóstolo Paulo está sendo ressentido, irmãos? Não, ele está vendo com clareza o que está acontecendo. Os bajuladores estão roubando o coração da igreja. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles, para que o interesse de vocês mude. Os bajuladores não estão preocupados com vocês, o que eles querem simplesmente é roubar os seus corações. E para finalizar aqui a exposição do coração de um pastor,
nós vemos o que ele vai dizer no versículo de número 20, o louvor pode subir aqui. Versículo de número 20, bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês, e falar em outro tom, porque eu estou perplexo, eu estou assustado, eu estou num estado assim que chega a me deixar preocupado. A palavra estar perplexo no original significa eu estou sem recursos, eu não sei nem o que dizer, eu estou me sentindo embaraçado, eu estou com dúvida, eu não sei qual é o caminho, eu me encontro perdido com relação a vocês, eu me sinto como um estranho junto com vocês, porque vocês se afastaram da palavra de Deus, vocês se afastaram do Evangelho do Senhor Jesus. Perceba como que o apóstolo Paulo, revelando o seu coração, nos ensina muito, não tendo medo de expor a sua fraqueza, a sua perplexidade, o seu assombro, nos ensina muito. Para nós finalizarmos, abra comigo em Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Hebreus 13, 17. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: obedecei aos vossos guias espirituais, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo: obedeçam os vossos guias, obedeçam os vossos pastores, sejam submissos para com eles. Nós, irmãos, precisamos aprender a nos submeter. Lembra da pregação do capítulo 2? Nós nos submetemos à palavra de Deus. Não estou falando uma submissão cega, não estou falando de uma obediência cega, mas quando os vossos guias estão velando pelas vossas almas, por que não obedecer? Qual será o seu prejuízo em mudar de direção? Prejuízo nenhum, a não ser para o seu orgulho, a não ser para o seu coração perverso. Ele vai dizer: abandonem a resistência, abandonem a insubmissão, saia dessa parede que você construiu, essa barricada que você construiu para te proteger. Você está enganado, você está se enganando. Obedeçam aos vossos guias. Nós precisamos aprender a nos submeter. Isso é difícil, mas é uma ordem. Ele vai dizer: obedecei. A palavra aqui está no imperativo. Ele está mandando você obedecer. Os seus guias espirituais, seu pastor, obedeça. Deixa de ser rebelde, deixa de ser resistente, aprenda a prestar conta. O pastor tem que ficar correndo, atrás de ovelha. Quantas ovelhas são igual ovelha perdida? Deixe de ser uma ovelha perdida, seja uma ovelha achada, seja uma ovelha encontrada. Deixe de ser rebelde, preste conta. Ele vai dizer: obedeçam, sede submissos. Mais uma vez no imperativo, sejam submissos. Não diz assim: olha, se possível, olha, se você gostar do que foi dito, então você obedece. A gente vive num mundo relativista, no mundo onde a construção organizacional é repelida com todo ódio e veemência. Qualquer tipo de organização e estrutura é repelida. Não, eu quero ser um desigrejado. Não, eu quero ser um despastorzado. Eu sou meu próprio pastor, eu sou meu próprio líder, eu é que sei o que é melhor para mim. Lembre-se sempre, querido, nossa submissão em primeiro lugar é a palavra de Deus, é a Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Não é submissão cega, mas muitas pessoas simplesmente não seguem a orientação, sofrem na vida, padecem na vida, porque não seguem. A igreja de Gálatas estava assim,
apóstolo Paulo precisa apelar para Abraão, apela para argumentos humanos, apela para o seu apostolado. Ele apela, está fazendo um apelo atrás de outro apelo, e parece que essa igreja não se movimenta, não se arrepende, não se transforma. O chamado de Deus para a igreja da Galácia é de se submeter ao Evangelho. Mas não somente isso, há muita verdade poderosa para nós nesse texto. Você quer viver uma vida superlativa, você quer viver uma vida poderosa, aprenda a se submeter à palavra de Deus por meio dos líderes que Deus colocou sobre você. Vamos colocar de pé.